Se este conteúdo te faz crescer, faz o mesmo pelo podcast. Subscreve e partilha com alguém que também precisa de ouvir isto. Vamos então ao episódio de hoje. Bem-vindos. Nos últimos tempos tem-se falado bastante, pelo menos em certos círculos na Europa, de uma coisa nova, o euro digital. Parece algo, sei lá, um bocado futurista para algumas pessoas, mas a verdade é que está a avançar. O que é que isto significa, afinal? E porquê que a União Europeia parece estar com tanta pressa? Hoje vamos precisamente fazer uma análise mais a fundo disto, do euro digital. Temos connosco uma transcrição bastante completa da TLDR News EU, que andou a investigar esta iniciativa do Banco Central Europeu. Exatamente. E o nosso objetivo aqui é tentar perceber o essencial, não é? Como é que funcionaria este euro digital no dia-a-dia? E depois, claro, porquê é que a UE está a carregar no acelerador? Será por causa da dependência dos gigantes americanos de pagamentos? Ou será que tem a ver com a nova legislação sobre stablecoins nos Estados Unidos? Ou as duas coisas? E, fundamentalmente, quais são os potenciais benefícios e os perigos que podem estar aí escondidos? Pois, a nossa missão é mesmo essa, perceber o que está a motivar o euro digital, como é que ele se compara ou não com os sistemas que a gente usa todos os dias e que impacto é que isto pode ter, quer na economia, quer na vida de todos nós, cidadãos europeus. Ok, vamos lá desconstruir isto. Talvez... Para começar, seja útil recordar como é que o dinheiro funciona agora. Quando usamos um cartão, por exemplo, Sim. parece tudo instantâneo, não é? Mas, na verdade, por trás, o dinheiro está a mover-se entre contas de bancos comerciais e há empresas intermediárias que fazem essa ligação. E é precisamente aí que a Europa sente, digamos, um ponto fraco. É que mais de metade desses pagamentos com cartão que fazemos na Europa são processados por duas empresas americanas, a Visa e a Mastercard. E isto não é só uma questão de negócio, sabes? Criam uma barreira gigante para que surjam alternativas europeias. São os chamados efeitos de rede. Efeitos de rede. Exato. Basicamente, como toda a gente já usa estes sistemas, é muito, muito difícil para um novo ator conseguir entrar e ganhar tração. Fica quase um ciclo fechado. E é essa dependência, então, que o euro digital pretende quebrar? Ou pelo menos aliviar. A ideia central é essa. Oferecer uma alternativa direta. Pensa numa espécie de conta ou carteira digital, mas que estaria ligada diretamente ao Banco Central Europeu, ao BCE. Poderia usar-se através de uma app ou talvez um cartão. E os pagamentos seriam diretos de carteira para carteira, sem necessidade desses intermediários privados. Interessante. O que é fascinante aqui, acho eu, é a comparação que se pode fazer com o dinheiro físico, as notas e moedas que temos na carteira. Ah, sim. Sim, porque as notas e moedas são aquilo a que se chama dinheiro do Banco Central. É uma promessa direta do BCE. O dinheiro que temos na nossa conta normal do banco é dinheiro do banco comercial. É uma promessa desse banco específico. O euro digital quer ser como o dinheiro físico nesse aspecto. Uma ligação direta ao Banco Central e, em teoria, sem o risco associado à falência de um intermediário. E a ambição do BCE, pelo que consta, até vai ao ponto de querer permitir pagamentos offline com o euro digital. Quer dizer, torná-lo ainda mais parecido com usar notas e moedas fisicamente. Ok, então percebe-se uma das grandes motivações para esta aceleração: reduzir a dependência. Esta situação atual, com a Visa e a Mastercard a dominar, não agradam muito à Europa. Desde logo porque são muitos milhões, milhares de milhões de euros em taxas que saem da economia europeia e vão diretamente para essas empresas americanas. Exatamente, e não é só o dinheiro que sai. É que este duopólio, na prática, permite-lhes manter taxas de transação que muitos comerciantes na Europa acham elevadas. E não há grande alternativa, não há grande concorrência para baixar essas taxas. Mas a questão vai além da economia pura e dura. Entra no campo da geopolítica. Há um receio real, na UE, de que esta dependência possa vir a ser usada como uma forma de pressão pelos Estados Unidos. Sim. Essa ideia de que, sei lá, num cenário futuro de tensão política ou comercial, os US pudessem usar este controlo sobre os pagamentos para conseguir alguma vantagem estratégica. Se pensarmos noutras táticas usadas no passado em guerras comerciais, a preocupação é que as finanças pudessem ser a próxima arma. E essa preocupação não é só teórica. Atenção, segundo a fonte que estamos a analisar, em julho houve um incidente que acendeu alguns alarmes.
Aparentemente, a Visa e a Mastercard terão ameaçado cortar os seus serviços a plataformas de jogos online, como o Steam e a itch.io, por causa de conteúdos que consideraram impróprios ou not safe for work. A sério? Sim. E isso intensificou o receio de que o sistema de pagamentos pudesse ser, digamos, armadilhado, weaponized, para impor certas visões ou políticas. Aqui é onde fica mesmo interessante. Portanto, o euro digital surge como uma resposta direta da Europa a isto tudo. Seria uma alternativa controlada pela Europa, que reduziria essa dependência externa, forçaria mais concorrência no mercado de pagamentos e talvez tornasse toda a economia europeia um pouco mais autónoma, mais eficiente. Exato. Não é só uma questão de poupar nas taxas, é uma questão de soberania financeira, no fundo. Mas, atenção, não é apenas a dependência da Visa e Mastercard que está a fazer a UE acelerar. Tá bem. Há outro fator, igualmente importante. A concorrência, que vem das stablecoins e a própria ideia de um dólar digitalizado. O gatilho aqui, pelo que parece, foi a aprovação da chamada Genius Act nos Estados Unidos, também em julho. Basicamente, esta lei cria um quadro legal, regras para as stablecoins que estão ligadas ao dólar. Certo. E só para quem não está tão dentro do mundo das criptomoedas, as stablecoins são moedas digitais que tentam manter um valor estável, certo? Normalmente porque estão associadas a uma moeda tradicional como o dólar, neste caso. Precisamente. A ideia é ter a conveniência do digital, mas sem aquela volatilidade enorme que vemos noutras criptomoedas. Exatamente. E o receio na Europa, segundo a análise da TLDR News, é que esta nova regulação americana torna as stablecoins de dólar tão seguras, tão fáceis de usar, que os cidadãos europeus comecem a usá-las em larga escala. A usá-las para as suas transações do dia-a-dia, em vez de usarem um euro. O medo não é só a concorrência direta, é uma espécie de dolarização silenciosa da economia digital europeia. E quais seriam as implicações disso? Para além de, claro, criar mais uma dependência em relação aos EU, poderia afetar a capacidade do BCE de gerir a economia da zona euro ou não? Sem dúvida. Se ligarmos isto ao panorama geral, imagina que o BCE quer estimular a economia e decide cortar as taxas de juro para tornar o crédito mais barato e incentivar o investimento e o consumo. Ok. Ora, se uma parte significativa das poupanças e das transações das pessoas estiver a ser feita em stablecoins de dólar, essa medida do BCE perde força, perde eficácia. É como tentar, conduzir um carro, mas o volante não responde totalmente. O controle sobre a própria política monetária fica diluído. Percebo. E é nesse contexto, então, que o euro digital entra como a contraproposta europeia, a alternativa oficial. Exato. A grande vantagem do euro digital seria precisamente a garantia do Banco Central Europeu. Um euro digital valeria sempre, sem margem para dúvidas, €1. É dinheiro do Banco Central, com toda a segurança institucional que isso representa. E qual é a diferença fundamental para as stablecoins de dólar, mesmo as reguladas? Bem, a diferença crucial é que, mesmo as stablecoins de dólar que venham a ser reguladas pela Genius Act, são emitidas por empresas privadas, pensa na Tether, na Circle, etc. E isso significa que há sempre um risco associado a essa empresa emissora. O risco dela ir à falência, por exemplo. E se isso acontecer, pode não ser possível converter essas stablecoins de volta para dólares reais. Ah, ok. Esse risco, com dinheiro emitido diretamente pelo Banco Central, como seria o euro digital, simplesmente não existe. Curiosamente, a análise da TLDR News até levanta uma hipótese interessante. Especula-se se isto não poderia dar ao euro uma vantagem inesperada a nível global. Como assim? Bem, se os mercados internacionais começarem a ficar um pouco mais desconfiados desta ligação do dólar ao mundo por vezes volátil das criptomoedas através das stablecoins, talvez o euro digital, que seria visto como algo mais sóbrio, mais institucional, pudesse ganhar atratividade como uma alternativa. Será que poderia reforçar o papel do euro como moeda de reserva global? É uma ideia. A longo prazo, claro. É uma possibilidade interessante, sim. Mas, claro, um projeto desta dimensão, desta complexidade, não vem sem os seus próprios riscos e preocupações. E são bem reais. A privacidade é, talvez, a preocupação que surge logo em primeiro lugar. Um sistema gerido centralmente pelo BCE poderia, teoricamente, permitir um nível de monitorização das transações que hoje não existe. Pois, isto levanta uma questão importante. Onde é que se traça a linha entre garantir a segurança do sistema e a vigilância excessiva sobre os cidadãos?
É a grande questão. A fonte até menciona que, aparentemente, na ânsia de acelerar o processo, algumas pessoas dentro da UE terão chegado a ponderar usar tecnologias como blockchains públicas. Isso significaria que as transações poderiam ficar visíveis para toda a gente. Parece um pouco extremo, não é? Mas mostra bem a tensão que existe entre a necessidade de rapidez e a defesa da privacidade. Sem dúvida. E depois, para além da privacidade, temos os riscos para a própria estabilidade financeira. A curto prazo, o receio principal é o das chamadas corridas aos bancos digitais. Corridas aos bancos? Como assim? Se o euro digital se tornar muito popular muito rapidamente, as pessoas podem decidir transferir massivamente o dinheiro das suas contas nos bancos comerciais para as carteiras digitais do BCE. Isso poderia deixar os bancos comerciais sem liquidez suficiente para operar normalmente. Ok, isso parece perigoso. Mas o BCE deve estar a pensar nisso, não? Sim, sim, o BCE parece estar ciente deste risco e já se fala em possíveis travões de segurança para evitar isso. Um desses travões seria limitar a quantidade de euros digitais que cada pessoa ou empresa poderia deter na sua carteira digital, pelo menos numa fase inicial. Uhum. Outra medida seria não pagar juros sobre os depósitos em euro digital. Isto para não criar uma concorrência direta e desleal com as contas de poupança oferecidas pelos bancos comerciais. A ideia é introduzir o euro digital de forma gradual e controlada. Percebo. Controlar a adoção inicial. Exato. Mas mesmo controlando essa fase inicial, há um risco que persiste a longo prazo. Se, com o tempo, volumes muito significativos de poupança passarem a estar em euros digitais, isso significa menos depósitos nos bancos comerciais. E menos depósitos significa? Menos depósitos podem significar menos fundos disponíveis para os bancos emprestarem. Emprestarem a famílias para comprar casa, a empresas para investir. Isso poderia levar a uma contração do crédito na economia e, potencialmente, a um abrandamento da atividade económica geral. É um equilíbrio muito, muito delicado. E talvez o risco mais estrutural, mais fundamental, seja a própria corrida em si. Esta competição que parece existir entre os grandes blocos económicos, a UE, os Estados Unidos, a China, para serem os primeiros a digitalizar as suas moedas. Isso pode levar a que se tomem decisões apressadas. Algo com um impacto tão profundo como mudar a natureza do dinheiro deveria ser feito com muita calma, com muitos testes, muita ponderação. A pressa, neste caso, pode ser mesmo má conselheira. Exato. Então, o que é que tudo isto significa? Basicamente que estamos a entrar num território novo, desconhecido, com potenciais benefícios enormes, como maior eficiência e soberania, mas também com riscos consideráveis que precisam de ser geridos com muito cuidado. Sim. E só uma nota breve, mas que achei curiosa, que a fonte, a TLDR News, destaca sobre como a tal Genius Act foi noticiada nos Estados Unidos. Das cerca de 230 fontes noticiosas que eles analisaram, houve uma divisão bastante clara na forma como a lei foi apresentada. Ah, sim. Sim, cerca de 22 fontes, mais associadas à esquerda política, tenderam a descrevê-la como imprudente ou arriscada, reckless. Por outro lado, um número parecido, 23 fontes, mais ligadas à direita, apresentaram-na como inovadora, innovative. Interessante essa clivagem. Mas é mesmo importante sublinhar isto. Esta observação sobre os diferentes enquadramentos da notícia vem diretamente da fonte que nós utilizamos para esta análise. Apenas reflete as diferentes perspectivas que existem no debate mediático americano sobre esta legislação específica. Não é de forma alguma uma tomada de posição nossa, nem um endosso de nenhuma das visões. Claro, claro. É importante manter essa neutralidade. Então, recapitulando muito brevemente os grandes motores por trás do euro digital. Por um lado, temos esta vontade clara da Europa de reduzir a sua dependência estratégica e económica dos grandes processadores de pagamento americanos e também de introduzir mais concorrência nesse mercado. Exato. E, por outro lado, a necessidade de oferecer uma alternativa oficial, segura, emitida pelo Banco Central, face à emergência e potencial popularidade das stablecoins privadas, especialmente as que estão ligadas ao dólar americano. O sistema bancário, quer no imediato com as corridas aos bancos, quer a longo prazo com a questão do crédito. E, claro, o perigo mais geral desta corrida global pela digitalização das moedas, que pode levar a que se tomem passos maiores do que a perna, atropelando a prudência que seria necessária. Fica, de facto, muito pano para mangas. E, se calhar, a questão final que esta discussão toda nos deixa pensar é algo como: perante o potencial de uma moeda digital oficial para, ao mesmo tempo, otimizar a economia
e talvez aumentar a capacidade de vigilância do Estado, que tipo de equilíbrio, que tipo de compromisso é que nós, enquanto sociedade, estamos dispostos a aceitar? Boa pergunta. Ou, olhando por outro prisma, se as stablecoins privadas, mesmo com os riscos que lhes estão associados, acabarem por ganhar uma adoção significativa, o que é que isso nos diz sobre a confiança das pessoas nas instituições financeiras tradicionais comparada com o apelo das novas tecnologias financeiras? São questões complexas, sem respostas fáceis. Exatamente. Fica a reflexão.